Bonjour, bonjour, bonjour. Maintenant, on va faire les exercices du chapitre 1, du premier chapitre. Maintenant, agora, a gente vai fazer os exercícios do primeiro capítulo. Aqui eu também vou passar um pouquinho mais rápido, tá? A ideia aqui é mais para vocês corrigirem com um áudio, certo? Não, eu não vou assim, entrar muito em detalhes assim, tá? De gramática aqui, tudo bem? Eu vou mais falar mesmo. Então vamos lá. Então, exercice 1. Relever les formes du verbe être et du verbe avoir dans les dialogues. Então, relever é relevantar, tá? Então, retome as formas do verbo être e do verbo avoir nos diálogos, certo? Então, você vai fazer isso, tá? Faça lá aqui, por exemplo, aqui é a primeira forma, né? Ó, é lá, certo? Aqui também tem, e assim por diante, beleza? Então, faz lá o primeiro exercício, deuxième exercice. Segundo exercício, identifier être ou avoir. Vai se identificar. Aqui o je suis é o verbo être, não? É o verbo ser. Ici, c'est le verbe avoir, j'ai. Ils ne sont pas, c'est le verbe être. Ils ont, c'est le verbe avoir. Eu tô falando assim, ó. C'est le verbe, tá? Assim, c'est. Este é o verbo. C'est le verbe. Aí, être, tá? Ou avoir, beleza? Nous sommes, c'est le verbe être. Vous êtes, c'est le verbe être aussi, non? Tu es, c'est le verbe être. Il a, c'est le verbe avoir. Tu n'as pas, c'est la négation du verbe avoir, non? Très bien, donc passons au troisième exercice maintenant. Muito bem, passemos ao terceiro exercício agora. Compléter par être ou avoir au présent. Complete por ser ou estar ou avoir no presente. Então, digam lá para mim como é que eu posso dizer essa frase aqui em português, ó. Em francês, eu estou em casa essa noite, antes de eu estaria em casa essa noite, tá? Então, aqui é je suis à la maison ce soir, não? Maison, em casa, ce soir, esta noite, hoje à noite. Ele tem 2 filhos, como é que eu digo isso? Il a 2 enfants, certo? Junto aqui, ó. Il a 2 enfants. Enfant é filhos, tá? E, na verdade, enfant é crianças, olha só. Se colocar aqui, ó, enfant na internet, vai aparecer um monte de criancinha. Enfant. Mas aqui tá no contexto mais de filhos, beleza? Vous êtes là? Vocês estão aí? Vous êtes là? Nós estamos atrasados. Essa expressão aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, être en retard, beleza? Aqui viu que eu escrevi aqui o negócio, tá? Être en retard. Então, aqui é nous sommes, né? Nous sommes. Eles não estão cansados. Ils ne sont pas fatigués. Certo? Fatigués, cansados. É fácil. C'est facile. C'est facile. Como é que seria difícil? Não, não é fácil não. C'est difficile. Certo? C'est difficile. Nós temos um pequeno carro. Voiture é carro, tá? Vem de viatura. Nous avons une petite voiture. Eu tenho uma ideia. Como é que eu digo isso? J'ai une idée. Ops, j'ai une idée. Voilà. Você não está livre? Você não está disponível? Tu n'es pas libre? Tu n'es pas libre? Você tem filhos? Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Très bien. Exercice 4, maintenant, choisissez la bonne réponse. Donc, il suffit de choisir la bonne réponse, só tem que escolher a boa resposta, tá? Nós temos um jardim, né? Nous avons un jardin. Ele tem 25 anos, il a 25 ans. Vocês têm sorte. Lembre-se a expressão avoir de la chance. Vous avez de la chance. Je suis... on va diminuer ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est plus joli. É mais bonito assim, menorzinho. Eu estou em avanço, estou adiantado. Je suis en avance, não? Ela é polonesa, ela é polonesa. Você está atrasado, tu es en retard. Eles são pacientes, eles sont patients. Vocês estão livres? Vocês estão disponíveis? Vous êtes libre? Beleza. Vamos fazer o próximo.
Vamos lá, cinquième exercice. Faites des phrases avec le verbe approprié, être e ou avoir. Então, quinto exercício, faça frases com o verbo apropriado, ser ou estar. Por exemplo, aqui, o je, professeur, 32 ans. Aqui tudo indica que é o être e o avoir aqui, né? Je suis professeur, j'ai 32 ans. Beleza? Olha o jeito que escrevo aqui, ó. 32 ans. Eu junto aqui, ó. Por isso que tem som de Z aí no meio, tá? Você está escutando. 32 ans. A segunda frase. Como é que eu poderia dizer nós somos casados, nós temos 2 filhos e um cachorro? Nous sommes mariés. Nous avons 2 enfants et un chien. Et un chien avec un seul T, com um só T, esse conectivo E. Point. Oups. Não, isso aqui é. Point. Très bien. Segunda frase. Como é que eu poderia dizer o seguinte? Ele tem compromisso, ele tem um horário, alguma coisa assim, às 17 horas. Ele lamenta, ele está atrasado. Então, il a rendez-vous a, vou escrever esse número, tá? 17h. 17h. Aqui eu junto T no H e o P não pronuncio. Il a rendez-vous à 17h. Vírgula. Ele lamenta, il est désolé. Encore une virgule, mais uma vírgula, vou colocar aqui. J'aurais pas de place là. Je vais mettre ici juste à côté, vou colocar aqui do lado. Donc, il est en retard, ele está atrasado. Beleza? Bom. Como é que eu poderia dizer aqui? Ó? Ela tem 3 filhos. Eles têm 5, 7 e 12 anos. Ela a 3 enfants. 3 enfants. Ils ont 5, 7 e 12 ans. Certo? É isso aí, ils ont 5, 7 et 12 ans. Quarto exercício, quatrième. Eles têm reunião às 2h30, eles têm bastante trabalho, eles têm muito trabalho. Donc, ils ont réunion. Il y a un accent là, non? Voilà. Ils ont réunion à quelle heure? Que horas? À 14h30, 14h30, 12h30. On va dire 12h. On va dire... D'accord, on va dire ça. 2h30, vamos dizer assim. 2h30, 12h30. Mais 12h, tem que colocar o R aqui, tá? Eles não têm essa abreviação que nem a gente. Mesmo no dia a dia eles sempre põem R. Donc ils ont réunion à 2h30. Ils ont beaucoup de travail. Donc ils ont beaucoup de travail. Ils ont beaucoup, je vais mettre juste ça, tá? De travail. Ok? Tá aqui, beaucoup de travail. Ele está pego quinta-noite. Ele está livre sexta-noite. Certo? Ele está ocupado, no sentido pego, no sentido de ocupado, tá? Donc, il est pris jeudi soir. Mas ele está livre, eu vou colocar um mais aí, tá? Mais il est libre. Il est libre vendredi soir. Vendredi soir, sexta-noite, tá? Isso aí, pessoal, estamos quase acabando. Vamos lá, compléter sixième exercice, sexto exercício, compléter le texte par être ou avoir selon le cas. Allô, Laure? Je suis désolé, eu lamento. Je ne suis pas libre demain soir, eu não estou disponível amanhã à noite. Je ne suis pas libre demain soir. Je suis prise, estou pega, estou ocupada. Eu tenho compromisso, j'ai un rendez-vous. Tu es disponible mercredi soir? Você está disponível quarta-noite? Non. Tu as une réunion? Você tem uma reunião? La semaine prochaine, na semana que vem? Non.
Je suis désolé. Je suis désolé. Eu lamento. Estou de férias. Je suis em vacances. Vamos ler de novo isso aí com uma entonação melhorzinha. Olá, alô, Laure? Je suis désolé. Je ne suis pas libre demain soir. Je suis prise. J'ai un rendez-vous. Tu es disponible mercredi soir? Non? Tu as une réunion. La semaine prochaine? Non, je suis désolé, je suis en vacances. Beleza? Então é isso aí. Aqui é a semana que vem, tá? Não sei se eu comentei, não lembro. Beleza. Exercício 7. Exercício 7. Vamos tentar terminar isso aqui. Eu queria fazer esse vídeo de exercício em 10 minutinhos, mas acho que não vai dar não, tá? Eu queria fazer vídeos curtos assim, por isso que eu tô correndo um pouquinho, tá? Mas vamos lá, então vamos fazer isso aqui. Vamos só responder aqui, ó. À vous, répondez librement aux questions. Responda livremente às questões, tá? Então, vamos lá. Vous êtes étudiant. Sim, de uma certa maneira, je suis étudiant. Moi, je suis étudiant. Étudiant. B. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilien. Vous avez un vélo? Oui, j'ai un vélo. Voilà, j'ai un vélo. Eu tenho uma bicicleta. Quel âge avez-vous? J'ai 60 ans. 60 anos. Voilà. Quel âge avez-vous? Que mais? En général, vous êtes à l'heure? De uma maneira geral, você chega na hora nos compromissos e tal? Non, malheureusement. Infelizmente, tá? J'avoue que, eu confesso que, je suis presque toujours en retard, quase sempre atrasado. Presque toujours en retard. C'est pas trop beau de le dire, mais c'est la vérité. Eu confesso que. Vous avez un rendez-vous aujourd'hui? Non, je n'ai pas de rendez-vous. Non. Je n'ai pas de rendez-vous. Eu não tenho nenhum compromisso. Daqui a pouco eu vou dormir. Vous êtes libre demain soir? Oui, peut-être. Oui. Je suis libre demain soir. Je suis libre demain soir. L'exercice est facile? Non. Les exercices. Les exercices sont assez difficiles. Isso é meio difícil, tá? Sont assez, esse assim é meio tipo meio, são meio difíceis. Isso aí, pessoal. Donc je pense que c'est ça, eu acho que é isso aí. Je pense que c'est ça pour les exercices. Au revoir à tous et bonne soirée. Tchau a todos e tenham uma boa noite.